a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. Professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, que Rui Costa, ministro da Casa Civil, diz que considera Raquel Lira da base do governo Lula. Raquel Lira fez uma reunião com bancada federal aqui no estado de Pernambuco. Saiu pesquisa do Paraná Pesquisas. Jair Bolsonaro, 37,6%. Luiz Inácio Lula da Silva, 33,6%. É cancão, meu amigo. E quem fala sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Café Forró e Notícia, bom dia ao meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, ontem foi um dia bastante movimentado, tanto na política nacional quanto na política estadual. E olha, eu começo pelo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, que chegou aos seguintes resultados. Se a eleição presidencial fosse hoje, Jair Bolsonaro teria 37,6% de intenções de voto. Já o Lula, 33,6%, ou seja, a diferença de um para o outro é de 4 pontos cravados. Como a margem de erro é de 2,2 pontos, então eles estão empatados tecnicamente. Agora, em outros levantamentos de outros institutos, o Lula chegou aí a estar na frente do Bolsonaro, mas nesse do Paraná Pesquisas deu Bolsonaro na frente. E olha aqui, como a pesquisa foi feita entre o dia 21 e o dia 25 desse mês, ela já pegou boa parte do bombardeio midiático que o Bolsonaro sofreu, porque foi uma semana muito ruim para o ex-presidente. Ele sofreu o 3º indiciamento da Polícia Federal e pode se tornar até réu no STF se o Ministério Público oferecer denúncia e o STF aceitar. Então, foi uma semana ruim porque o indiciamento de Bolsonaro envolveu inclusive outras 36 pessoas. E, claro, ele ficou numa situação, além do mais, ele está inelegível. Mas esses números dão a gente a duas análises que a gente pode fazer. Primeiro, aqui há um recado interno que o Bolsonaro consegue dar para os partidários da direita, principalmente para aquelas pessoas, os políticos de direita, que ensaiam alguns voos próprios, né, justamente pela inelegibilidade do ex-presidente. Olha só, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e até Pablo Marçal, que são nomes que circulam aí dentro dos grupos de direita, eles não podem descartar a força política que Bolsonaro tem, a resiliência do eleitorado, quando a gente observa esses números. Então, não tem como discutir eleição presidencial sem passar por Bolsonaro, pelo menos até o presente momento. Já no caso também desses números, a gente também pode olhar para uma situação externa, ou seja, exterior aos grupos de direita, que aí eu falo do outro lado, estou falando do governo. O governo Lula também deve olhar para esses números e parar para pensar, olha, aqui tem que se acender no mínimo um alerta laranja, né? Nas escalas dos alertas já passou do amarelo, está quase no vermelho. Porque o governo Lula tem alguns problemas muito claros quando a gente vê esses resultados. Primeiro que a boa parte da opinião pública, o Lula foi perdendo da eleição para cá, começou com 50% e agora tem aí algo em torno de 1/3. O segundo ponto é que a comunicação do governo falha, e falha muito, principalmente em redes sociais, mas isso é algo que parece já histórico. O pessoal à direita consegue lidar melhor com esses aspectos da comunicação. Mas também há um problema maior aqui, que é a questão da economia. Há uma acessibilidade social em relação à economia, obviamente. No dia a dia as pessoas estão preocupadas com o supermercado, com pagamento de serviços, enfim, com o custo de vida. E justamente aqui o governo Lula tem sofrido um abalo grande. A inflação, por exemplo, tem aí assustado, juros estão altos e a questão, por exemplo, do corte de gastos se colocou. Por isso que ontem o Fernando Haddad fez um pronunciamento de mais de 7 minutos na televisão, tentando detalhar essa questão, né, dos cortes de gastos. O principal dado foi que o governo quer economizar aí nos próximos anos algo em torno de 70 bilhões de reais. Algumas medidas importantes anunciadas foram, por exemplo, a questão, né, do imposto de renda
né, que aí no caso o governo pretende isentar quem ganha até 5 mil e taxar a mais quem ganha mais de 50 mil, né, por mês. Sendo que essa questão vai ser discutida em 2025 e, se aprovada, vai valer a partir de 2026. Mas é bom lembrar que isso foi uma promessa de campanha do Lula e que, se aprovada no ano eleitoral, pode ter impacto, sim. Outra questão foi, por exemplo, o abono salarial, que quem vai ter benefício não são mais aqueles que ganhariam até 2.824, e sim 2.640. Há outras também, questão de aposentadoria de militares, super salário de servidores, enfim, há uma gama de situações que vão ser detalhadas em entrevistas hoje. Né? Inclusive o mercado vem nervoso, e quando eu digo mercado financeiro, né? O dólar bateu recorde e isso impacta a inflação. E por isso o mercado vai querer entender o que está ocorrendo, e vamos ver como é que vai ser um embate aí, né, na questão econômica. Saindo aí de Brasília e vindo para a província, a governadora Raquel Lira reuniu justamente em Brasília a bancada pernambucana, e é importante essa reunião porque ela fala das emendas, por exemplo, para grandes projetos. O Arco Metropolitano, Hospital da Restauração, estradas, água, enfim. A reunião contou com a presença de ministros como André de Paula e Luciana Santos, mas também vários secretários estaduais e, claro, os deputados e senadores e a governadora. Agora, aqui em Pernambuco houve um movimento importante também. Raquel Lira e João Campos receberam Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, e veio falar do PAC, enfim, visitaram obras do governo do estado no canal do Fragoso, em Olinda, e também obras do hospital que está sendo construído na capital, em Recife. João Campos e a governadora Raquel Lira estiveram juntos, né, nessa reunião, mas teve uma pergunta feita a Rui Costa que foi bastante interessante. O repórter perguntou a ele o seguinte: olha, Raquel faz parte da base do governo? E ele disse que faz. Essa foi uma resposta interessante, porque para Rui Costa, a governadora nunca disse que não fazia parte, portanto, para ele, ela faz parte sim da base governista, da base, e está sendo tratada como tal, segundo o ministro do PT. Então, isso é muito interessante porque mostra a sinalização que vem do governo federal para a Raquel Lira, que já há especulações que ela pode sair do PSDB para o PSD, que está na base. Tem André de Paula, por exemplo, como ministro. Então, isso acende aquele sinal, né, de alerta. Será que realmente as tratativas entre o governo Lula e o governo Raquel vão entrar do administrativo para o político? Bem, aí a conferir. A gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre seu bairro. O telefone que mais toca na cidade. 998788099.7